Olá, galera! Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura, lendo os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Salmos, e lendo nosso livro Patriarcas e Profetas no capítulo 5, Caim e Abel provados. Vamos começar então pelo capítulo 13 do livro de Salmos, Oração de Fé. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vinde eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. O cidadão do céu, Salmos 15, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça? O de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. O Santo de Deus. Salmos 16, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Agora nós vamos passar para a leitura do livro Patriarcas e Profetas, Caim e Abel provados, capítulo 5. Este capítulo é baseado em Gênesis 4, de 1 a 15. Caim e Abel, filhos de Adão, eram diferentes grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão.
permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divina. Esses irmãos foram provados, assim como o fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam à mesma. Estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador, a quem tais ofertas tipificavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão, e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam a dar prova de sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado, e deviam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. Os dois irmãos, de modo semelhante, construíram seus altares e cada qual trouxe uma oferta. Abel apresentou um sacrifício de rebanho, de acordo com as instruções do Senhor, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Gênesis 4:4. Lampejou o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando o mandado direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus de maneira divinamente prescrita, mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir sua própria vontade. Sendo mais velho, achava que lhe não condizia ser aconselhado por seu irmão e desprezou seu conselho. Caim veio perante a Deus com íntima murmuração e incredulidade, com respeito ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificiais. Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta de dependência própria. Viria com seus próprios méritos. Não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar. Obedeceu ao trazer um sacrifício. Prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um Redentor, ficou excluída. Quanto ao que respeitava o nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto, mas além disso, a diferença entre os dois era grande. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Hebreus 11:4. Abel aprendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu o pecado e sua pena de morte entre sua alma e a comunhão com Deus. Trazia morta a vítima, aquela vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que foram transgredidas. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo, a morrer na cruz do Calvário, e confiando na expiação que ali seria feita, tinha um testemunho de que era justo e que sua oferta era aceita. Caim tivera, como Abel, a oportunidade de saber e aceitar essas verdades. Não foi vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não fora eleito para ser aceito por Deus e o outro para ser rejeitado. Abel escolheu a fé e a obediência, Caim a incredulidade e a rebeldia. Nisto consistia toda a questão. Caim e Abel apresentaram duas classes que existirão no mundo até o final do tempo. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado, a outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude da mediação divina e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas.
Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sobre a condenação. Não há outra providência tomada pela qual se possam libertar da escravidão do pecado. A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio, de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento, que ela pode aperfeiçoar-se, elevar-se e regenerar-se, assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade, a norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado, mostra que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos 4:12. A verdadeira fé que confia inteiramente em Cristo manifestar-se-á pela obediência a todos os mandamentos de Deus. Desde o tempo de Adão até o presente, o grande conflito tem sido com referência à obediência à lei de Deus. Em todos os séculos houve os que pretendiam ser direito ao favor de Deus, mesmo quando estavam a desatender alguns de suas ordens. Mas as Escrituras declaram que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e que sem as obras da obediência a fé é morta. Tiago 2:22 e 17. Aquele que faz profissão de conhecer a Deus e não guardar os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2:4. Quando Caim viu que sua oferta era rejeitada, ficou irado com o Senhor e com Abel. Ficou irado de que Deus não aceitasse o substituto do homem em lugar do sacrifício divinamente ordenado, irado com seu irmão por preferir obedecer a Deus a unir-se em rebelião contra ele. Apesar do descaso de Caim pelo mandado divino, Deus não o deixou entregue a si, mas condescendeu em arrazoar com o homem que tão sem razão se mostrara. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4:6. Por meio de um mensageiro angélico foi transmitida a advertência divina. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. Gênesis 4:7. A escolha dependia de Caim mesmo. Se confiasse nos méritos do Salvador prometido e obedecesse às ordens de Deus, desfrutaria de seu favor. Mas se persistisse na incredulidade e transgressão, não teria motivos de queixa por ser rejeitado pelo Senhor. Mas em vez de reconhecer o seu pecado, Caim continuou a queixar-se da injustiça de Deus e acalentar inveja e ódio a Abel. Rancorosamente censurou seu irmão e tentou arrastá-lo à controvérsia com respeito ao trato de Deus para com eles. Com mansidão, se bem que destemida e firmemente, Abel defendeu a justiça e bondade de Deus. Indicou o erro a Caim e procurou convencê-lo de que a falta estava com ele. Assentou a compaixão de Deus ao poupar a vida de seus pais, quando ele os poderia ter punido com a morte instantânea, e insistiu em que Deus os amava, ou então não haveria dado a seu filho inocente e santo para sofrer a pena que eles tinham incorrido. Tudo isso fez com que a ira de Caim mais se acendesse. A razão e a consciência lhe diziam que Abel tinha razão, mas ele estava enraivecido de que aquele que estivera acostumado a atender seus conselhos pretendesse agora discordar dele, e de que não pudesse ganhar simpatia em sua rebeldia. No furor de seu ódio, matou seu irmão. Caim odiou e matou o irmão, não por qualquer falta que Abel houvesse cometido, mas porque as suas obras
eram más, e as de seu irmão justas. 1 João 3,12. Assim, em todos os tempos, os ímpios têm odiado os que eram melhores do que eles. A vida de Abel, de obediência e inabalável fé, era para Caim uma reprovação perpétua. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. Quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete no caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revelam os pecados dos ímpios, e mais decididos serão seus esforços para destruir os que lhe perturbam a paz. O assassínio de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou existiria entre a serpente e a semente da mulher, entre Satanás e seus súditos, e Cristo e seus seguidores. Por meio do pecado do homem, Satanás ganhara domínio sobre a raça humana, mas Cristo a habilitaria a sacudir esse jugo. Quando quer que a palavra no Cordeiro de Deus uma alma renuncie o serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. A vida santa de Abel testificava contra a pretensão de Satanás de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Quando Caim, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que lhe destruiu a vida. E onde quer que haja alguém que esteja pela reivindicação da justiça, da lei de Deus, o mesmo espírito se manifestará contra ele. É o espírito que, através de todos os séculos, acendeu a fogueira ardente para os discípulos de Cristo. Mas essas crueldades amontoadas sobre os seguidores de Jesus são instigadas por Satanás e sua horte, porque não podem eles obrigá-los a sujeitar-se ao seu domínio. É a cólera de um adversário vencido. Todo mártir por Jesus morreu como vencedor. Diz o profeta: eles o venceram, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Caim, o homicida, logo foi chamado para responder pelo seu crime. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Gênesis 4:9. Caim tinha avançado tanto no pecado que perdera a intuição da contínua presença de Deus e da sua grandeza e onisciência. Assim recorreu à falsidade para esconder a sua culpa. De novo diz o Senhor a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Gênesis 4:10. Deus dera a Caim oportunidade para confessar seu pecado, tivera tempo para refletir, compreendera a enormidade da ação que praticara e da falsidade que proferira para ocultar, mais ainda foi rebelde e a sentença não mais se procrastinou. A voz divina que tinha sido ouvida em solicitações e admoestações pronunciou as terríveis palavras: e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4:11. Apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe oportunidade para o arrependimento. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra as autoridades divinas e tornar-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apostata, dirigido por Satanás, tornou-se tentador para outros, e seu exemplo de influência exerceu uma força desmoralizadora até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de declarar sua destruição. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. A tenebrosa história de Caim e seus descendentes foi uma ilustração do que teria sido o resultado de permitir o pecador viver para sempre, para prosseguir com sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. 15 séculos depois de pronunciada a sentença sobre Caim, o universo testemunhou os frutos de sua influência e exemplo no crime e corrupção que inundaram a terra. Tornou-se manifesto a sentença de morte pronunciada contra a raça decaída pela transgressão da lei de Deus. Era não somente justa, mas misericordiosa. Quanto mais vivessem os homens em pecado, mais perdidos se tornariam.
A sentença divina, abreviando uma carreira de desenfreada iniquidade e livrando o mundo da influência dos que se tornaram endurecidos na rebeldia, era uma bênção e não uma maldição. Satanás está constantemente em atividades com intensa energia e sob 1000 disfarces para representar falsamente o caráter e governo de Deus, com planos extensos e bem organizados e com poder maravilhoso está ele a agir para conservar sob seus enganos os habitantes do mundo. Deus, o ser infinito e todo sabedoria, vê o fim desde o princípio, e ao tratar com o mal, seus planos foram de grande alcance e compreensivos. Foi o seu intuito não somente abater a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza da mesma. O plano de Deus estava a desdobrar-se, mostrando tanto sua justiça como sua misericórdia, e amplamente reivindicando sua sabedoria e justiça em seu trato com o mal. Os santos habitantes de outros mundos estavam a observar o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolaram na terra. Na condição do mundo que existira antes do dilúvio, viram exemplo dos resultados da administração que Lúcifer se esforçara por estabelecer no céu, rejeitando a autoridade de Cristo e pondo à parte a lei de Deus. Naqueles arrogantes pecadores do mundo antediluviano, viram os súditos sobre os quais Satanás exercia domínio. Os pensamentos do coração dos homens eram só maus continuamente. Gênesis 6:5. Cada emoção, cada impulso e imaginação estava em conflito com os divinos princípios da natureza, paz e amor. Isso foi um exemplo da terrível depravação resultante da astúcia de Satanás de promover suas criaturas de Deus à restrição de sua santa lei. Pelos fatos manifestos no andamento do grande conflito, Deus demonstrará os ímpios de suas regras de governo e também os seus princípios, que foram falsificadas por Satanás e por todos que ele enganou. Sua justiça será finalmente reconhecida pelo mundo inteiro, embora este reconhecimento haja de se fazer demasiado tarde para salvar os rebeldes. Deus tem consigo a simpatia e a aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo seu grande plano avança para o completo cumprimento. Tê-la-á consigo na extirpação final da rebelião. Ver-se-á que todos que abandonaram os preceitos divinos colocaram-se ao lado de Satanás, em luta contra Cristo, contra o príncipe deste mundo, for julgado, e todos que com ele se uniram participarem de sua morte. O universo inteiro, como testemunha da sentença, declarará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15, versículo 13.